A gente já falou com o Gustavo Soler, vamos falar com o Gustavo Soler de novo, né? A gente tem o Guilherme aqui pra falar do São Paulo, a Nina pra falar do Santos, mas agora Luiz Fabiani pra falar do Corinthians, meu querido Luiz Fabiani. Bora lá, que por sinal, o Memphis deu resposta pra mim, eu sempre elogiei o Memphis, até no dia que você tava, né? Fiz o programa com a camisa dele, né? E aí ele colocou eu com a camisa dele no Twitter dele e com o nariz de palhaço. Eu fico muito feliz quando um jogador que ganha 6 milhões por mês tem que acompanhar, tem que saber. E realmente, acho que todos nós vamos ver quem vai ser o palhaço no final. E aí, meu querido Luiz Fabiani? Bora lá, craque Neto. Falando um pouco da parte financeira do Corinthians, a gente tem repercutido muito aqui nas últimas semanas a possível troca no fornecimento de material esportivo do clube. Porque o Corinthians é parceiro da Nike desde 2003 e tem um acordo engatilhado por uma renovação automática, uma cláusula por renovação automática que renovaria esse contrato até 2029. A Nike renovou esse contrato no ano passado. Porém, surge uma proposta da Adidas, beirando R$1 bilhão para 10 anos de acordo, ou seja, até 2035. E o Corinthians... Mas tanto Nike quanto Adidas, quando eles falam 1 bilhão, é por metas, viu, gente? Sim. Não é que o Corinthians vai ganhar 100 milhões por mês. Por ano, desculpa. Ele é dividido em várias formas de pagamento. Tem que vender bastante camisa, vender bastante coisa, tem muita coisa. Não é que vai ganhar 1 bilhão em 10 anos. A meta é 1 bilhão, né? Isso. Aí a outro vem, dá 1 bilhão e 300, mas não é que vai dar 1 bilhão, não é que vai dar 100 milhões por ano, né? Isso. E o Corinthians tem essa proposta da Adidas na mesa com um prazo para que ele responda. Aí, caso o Corinthians não responda, a proposta é retirada. E hoje, a informação dos colegas do GE. Globo é que a Nike apresentou uma oferta para cobrir a da Adidas, independente dessa renovação automática, de 1,3 bilhão até 2036. Eu fui atrás dessa informação e eu confirmei com pessoas do clube o seguinte: a proposta da Nike, de fato, existe, um interesse em valorizar ainda mais o Corinthians. Até porque tá 20 anos, né? Essa pessoa não quis me confirmar valores, mas ela falou o seguinte: está abaixo da expectativa do Corinthians. Então, pelo que eu tenho de informação, segue distante um acordo por uma possível renovação do Corinthians com a Nike e a Adidas ainda tá à frente. Vamos lá, então. Vamos lá. O que o torcedor reclama nos últimos 10 anos da Nike, vai? O que as lojas do Corinthians reclamam? O que o torcedor reclama? O que o Corinthians reclama em relação à Nike? Que falta produto, que de fato as camisas esgotam muito cedo, como foi essa camisa All Black, a número 2 desse ano. O valor ele tá defasado, o Corinthians recebe cerca de 30 milhões de reais por ano com a Nike. Essas novas propostas deixariam próximo ou até acima de 100 milhões de reais por ano, a depender dessas metas que você citou. Então é uma diferença grande em entrega de produtos. E talvez a Nike tenha entendido que vem a Adidas, que já perdeu a seleção argentina, a seleção alemã. Perdeu a seleção alemã, não sei o que. Alemã, obrigado, Gustavo Soler. E aí eu preciso, e aí a Adidas vem, faz a proposta, a Nike já vem, dá 1 bilhão e 300 até 2036. Aí o Corinthians que tem que ter esse entendimento em relação a isso, né? Exatamente. Como você falou, às vezes esse valor de 1 bilhão e 300... Não é que o Corinthians ou qualquer outro time vai ganhar 1 bilhão. Isso aí é feito o seguinte, ó. Você pode ganhar até 1 bilhão, desde que você venda a camisa, irmão. Desde que você venda os produtos da Adidas, da Nike, da Topper, do raio que o parta. E parte desses valores você não recebe em cash, né? Em não. Dinheiro. Você recebe em produto. Você recebe, dos 100 milhões por ano, são 25 milhões em camisa. Isso. Dessa forma, mais ou menos. Amador, juvenil, profissional, basquete, vôlei, todo mundo vai ter, entendeu? E aliás, aí tem o royalties. Certo? Exatamente. O Corinthians há muito tempo, nas categorias de base, joga com as camisas dos anos anteriores que sobram do profissional, porque para não ter que gastar com mais material. Enfim, Corinthians e Nike seguem negociando, mas a proposta da Adidas ainda tá de pé. Isso aí é briga de cachorro grande, né? É briga de cachorro grande. Vamos ver se tem algum poodle lá no Corinthians, né? Porque se entra o poodle, que é o Corinthians... É mentira, hoje o Corinthians é o poodle. Aí o Adidas é o Rottweiler e a Nike é o Pitbull. Aí entra o Corinthians, um poodlezinho. Todo mundo querendo o pelo do poodle. Todo mundo querendo o pelo. Aí tem que ver até quando que você vai aguentar a pancada. O que é bom pro seu, o que não é bom. Essa é a grande verdade, né, meu irmão? Vamos lá, então. O que mais do Corinthians em relação à apresentação dos jogadores, que vai ser no dia 28, num sábado? Isso aí, craque. No dia 28 se encerram Memphis vem, né?
Isso tá tudo certo pra que ele venha, que ele se apresente junto. Eu quero que ele venha, velho. Vai estar lá treinando, mas aí serão mais 20 dias só de treinos pro técnico Dorival Júnior, o tempo mais do que suficiente pro time assimilar um pouco mais das ideias dele, porque na reta final, antes dessa paralisação, o Corinthians estava oscilando demais, perdeu alguns pontos que não poderia perder, então o Dorival vai ter tempo para corrigir isso tudo. Expectativa, quem sabe, de reforços também, a prioridade do clube é um atacante de beirada, a ideia é até investir dinheiro nesse atacante de beirada, o orçamento do clube é curto, mas o Corinthians está sim monitorando possíveis alvos nessa janela. Não há nenhum acordo encaminhado até agora. Isso a gente falando dos jogadores chegando, mas também jogadores saindo é sempre possível. Vamos ver se o Corinthians vai ter dinheiro para pagar o Memphis Depay, 6 milhões. Vamos ver se tem dinheiro para ficar com o Rodrigo Garro. Vamos ver se vai aguentar as investidas em relação ao Yuri Alberto, um time que precisa pegar da Federação Paulista de Futebol a grana de 2025 para pagar o salário. Mas vai pegar, né? O Corinthians conseguiu pagar os direitos de imagem no último dia 20, então se manteve em dia. O que o Corinthians fez com a federação, ele pegou uma carta de crédito, né? Uma garantia para caso o clube necessite de um empréstimo, ele antecipar os 44 milhões de receita do Campeonato Paulista do ano que vem, as cotas de televisão. Isso o clube ainda não fez. Tem somente a carta ali, ó. Precisou, já consegue acionar essa garantia e pegar um empréstimo com alguma instituição financeira. Por enquanto segue tudo em dia, tanto salário quanto direito de imagem, né? Mais que obrigação, né, craque? Não, mais que obrigação, não tenha dúvida nenhuma. Mas vamos lá.